Partindo da premissa, ou melhor, da falsa premissa, de que os seres humanos são imortais, para onde vão então as almas desses seres humanos imortais? As almas imortais, para onde que elas vão? A tradição cristã, irmãos, diz que elas vão para o fogo eterno, para o inferno eterno. Mas o que é esse inferno eterno? Como é que a Bíblia trata essa questão do inferno ou a questão da erradicação do mal? Veja Malaquias 4:1. O profeta Malaquias fala sobre o dia do Senhor e diz que vai arder como fornalha. Os pecadores serão como restolho. Uma outra versão diz assim: serão queimados como a palha na fogueira. Serão abrasados. Não sobrará nem raiz, nem ramo. Isso quer dizer, não vai sobrar nada. Como é que a palha é queimada, irmãos? Você já viu, você já deve ter visto fogueiras. O que acontece? Ela queima até acabar a matéria, até acabar o combustível. Quando a palha é queimada, não resta nada, ela não fica queimando eternamente. Essa questão do eterno, fogo eterno, na Bíblia, neste sentido, quer dizer eterno enquanto durar o fogo, enquanto durar o combustível para alimentar esse fogo. Não tendo mais combustível, não há mais fogo, mas o efeito é eterno. Assim como diz a Bíblia sobre Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra sofreram a pena do fogo eterno. Isso quer dizer o quê, irmão? Sodoma e Gomorra ainda está queimando? Não, mas os efeitos do fogo foram eternos. Em Marcos 9:43 fala do inferno, um fogo que nunca se acaba. Como é que um fogo que nunca se acaba? Um fogo que nunca se acaba, irmãos, quer dizer o seguinte: ele não é extinto antes de completar a sua tarefa, antes de queimar todas as coisas, antes de consumir tudo aquilo que está sendo queimado. Não é extinto antes de cumprir a sua missão, antes de cumprir o seu objetivo, que é extinguir, aniquilar. Tem efeitos eternos, definitivos, irrevogáveis, permanentes. O texto de Malaquias é esclarecedor por demais, irmãos. Não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Não vai sobrar nada, vai ser totalmente extinto. Mas se nós pensarmos, irmãos, como a tradição cristã diz, como a igreja romana ensinou e como os protestantes, de um modo geral, também creem dessa maneira, numa punição eterna, que não acaba nunca. Então os ímpios vão viver sofrendo para sempre. É isso que a Bíblia diz, que os ímpios vão sofrer para sempre, que o mal nunca vai ser erradicado, porque se os ímpios estiverem sofrendo para sempre, isso quer dizer que o mal ainda não foi erradicado, que o mal não foi ainda eliminado. Veja o texto de Ezequiel 33:11. O que o Senhor diz: não me alegro na morte de um pecador. Ora, se Deus não se alegra na morte de um pecador, ele se alegraria em saber que os pecadores vão estar o tempo todo sofrendo um tormento sem fim. Isso não tem a ver com o caráter de Deus, irmãos. Ainda Apocalipse 20:12 nos esclarece e nos faz pensar. Lá diz o seguinte: os ímpios serão punidos segundo as suas obras. Tá bom, vamos pensar numa pessoa ímpia, mas ímpia mesmo, que passou a vida inteira fazendo más obras, se opondo a Deus, se opondo à igreja de Deus, se opondo aos filhos de Deus, perseguindo aos filhos de Deus. Quanto durou essa vida? 50, 80, 90 anos, no máximo. E se ele passou 90 anos pecando, ele agora vai ter que pagar por esses 90 anos, ele vai pagar a eternidade. Aí, irmãos, não há uma paridade de punição, uma punição eterna por conta de 90, 80 anos de pecados. Isso não faz parte de Deus, irmãos. Não há uma proporcionalidade na pena. Mas ainda, o fogo eterno a que a Bíblia se refere, eterno nos efeitos, é aquele após o milênio, o lago de fogo, onde vai ser lançado Satanás, os seus anjos e aqueles que praticaram a iniquidade, aqueles que se opuseram
à vontade de Deus. Apocalipse 20, 10. Esse lago eterno, o fogo do céu para consumir o diabo e os seus seguidores. Mais ainda, Apocalipse 20, 14. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O que é a segunda morte, segundo a Bíblia, irmãos? A segunda morte é a extinção, a eliminação, a erradicação. Lembra lá o texto de Malaquias? Não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Quem é que vai estar lançado nesse lago de fogo? Apocalipse 20, 15. E todo aquele que não for achado e inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fogo eterno. Eterno para ficar queimando indefinidamente? Não, irmãos, eterno nos seus efeitos. Eterno para erradicar de forma eterna, para que nunca mais apareça o mal nessa terra. Não vai sobrar raiz nem ramo. Se nós olharmos para a figura de Deus, irmãos, que Deus é amor, Deus não é cruel para manter os ímpios penando, sofrendo penas eternamente. Mas ainda, irmãos, Deus não vai permitir, não está no plano de Deus, ter um monumento ao pecado no universo. Imagine, irmãos, o Senhor Jesus veio, fez novas todas as coisas, mas lá no universo, lá num canto do universo, vai estar queimando eternamente. O quê? Um monumento ao pecado, irmãos. Isso não é um monumento à salvação, isso é um monumento ao pecado. Não é plano de Deus, irmãos, ter um monumento ao pecado. Essa é uma invenção do diabo, irmãos. Essa é uma invenção da mentira e, infelizmente, muitos dos nossos irmãos cristãos ainda creem nesse inferno eterno, de suplício eterno, que nunca acaba. Acaba nos seus efeitos. Você vai ser consumido, se você for pecador, você vai ser consumido até acabar a sua matéria. Até acabar, até você ser punido pelos seus pecados, mas não para ficar eternamente. Não é assim, irmãos, que a Bíblia ensina. Ainda que a tradição cristã traga lá dos gregos essa noção de um inferno eterno, de um inferno que nunca se acaba. Que Deus abençoe a nós, cada um de nós, irmãos, para que a gente possa entender o que é esse inferno, o que é esse inferno eterno, o que é essa punição eterna. Qual é a punição eterna de um Deus de amor? É aniquilar, acabar, não é ficar queimando eternamente.